Apresentamos o ESD Online do GRESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. É uma alegria ter você conosco nesse momento de estímulo ao aprendizado e à vivência do Espiritismo de forma contínua, com base nas obras codificadas por Allan Kardec e no Evangelho de Jesus. Vamos juntos? Hoje vamos falar sobre origem e natureza do espírito e a alma humana. Sem dúvida, são questões bem interessantes e que nós precisamos ter pleno conhecimento delas. Por quê? Porque, afinal de contas, o espiritismo está nos ensinando a lidar com esses termos e, principalmente, nos ensinando a lidar conosco, com a vida, com as nossas origens e com os nossos destinos. Essas informações eram dadas antigamente em escolas fechadas, secretas, era muito próprio só para aqueles que passavam pelos processos das iniciações, que muitas vezes eram processos muito perigosos, muito difíceis, que até se corria risco de vida. Com o advento do Espiritismo, esses assuntos passaram a ser estudados de forma mais tranquila. São estudados hoje de maneira mais ampla, que você pode pesquisar, você pode questionar, você pode se colocar, se posicionar. Então, este é um grande avanço que o Espiritismo traz para a humanidade. Eu quero mostrar para você que até mais ou menos os meados do século XIX, a sociedade estava muito confusa, às vezes muito turbulenta, buscando alguma coisa que fosse plausível para os seus avanços. Então, você observa que na história nós tínhamos passado, né, pelo Renascimento, depois nós passamos pelo Iluminismo, pela Revolução Industrial, Revolução Francesa, que eram processos dentro do período de 1500 até 1800. É um período pequeno, né? De aproximadamente 300 e poucos anos. Então, nesses 300 e poucos anos, a sociedade deu um avanço muito grande, porque até 1500, provavelmente, né, você conhece a história, a sociedade vivia muito fechada lá nos feudos, lá no feudalismo, e aí sai do feudalismo para uma busca do encontro consigo mesma. Então, ela vai encontrar as grandes navegações, vai encontrar as propostas do comércio, criando burgos e trabalhando nesses burgos, nas oficinas dos grandes mestres, no artesanato. Mas chega uma hora que a sociedade começa a crescer muito e precisa de ter um avanço maior aí no campo da produção, né, de materiais para atender a humanidade. Daí surge a Revolução Industrial, e com ela veio o Iluminismo, que ensinou, procurou estabelecer para o homem um critério dele buscar racionalizar mais a vida, não deixar se levar por tantas injunções que muitas vezes não felicitava. E depois veio a Revolução Francesa, uma revolução social, de aspecto de criação de sociedade mais justa. Então, foram tentativas, né? Agora, eu quero que você pense, no meio de tudo isso, surge a doutrina espírita, que vem para nos dar uma atenção, uma informação basilar agora do que é o espírito. Por quê? Nesse trânsito que nós estávamos falando, desde o feudo até o espiritismo, era o mesmo espírito tentando se ajustar. Então, ele reencarnava, desencarnava, reencarnava novamente. Muitas vezes ele era opressor, vinha como oprimido depois,
melhorava e voltava mais num campo mais tranquilo, mais ameno. Então, esse movimento desses 300 anos e essas modificações do cômputo social e industrial, comercial, isso tudo ajudou esses espíritos a se autopromoverem para uma governança própria. A doutrina espírita surge nesse momento, quando esse espírito necessita dessa governança própria. Então, agora vamos entender. Eu não estou só no mundo para nascer, né? Viver, crescer, morrer e acabar. Não, eu estou aqui para esses trâmites todos e também para retornar. E cada vez que eu retorno mais aprimorado. Você vai observar isso nos estudos espíritas, que com certeza você irá fazer. Então, o nosso assunto de hoje vai falar sobre a natureza, né, a origem e a natureza do espírito. Como é que isso se deu? Então, vamos pensar aqui. Tudo tem um princípio, tudo tem uma criação. Não é? Então, se você planta uma semente aí no seu quintal, né, ou no seu vaso, enfim, essa semente terá que ter um tempo para ela germinar, para ela dar aquilo que você plantou para ela dar. Se você plantou uma árvore de manga, ela vai nascer, né? Se você plantou uma árvore de figo, ou se você plantou um pé de feijão, enfim, o que você plantou, se você plantou uma rosa, uma flor na sua casa, então tem que ter um tempo de germinação. A gente sabe que tudo segue um roteiro, né? Um roteiro muito perfeito. Então, qual é a nossa origem? Quem nos plantou, se a gente pode dizer assim, né? Mas quem nos criou? Foi Deus. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, ele nos criou. Ele nos criou como uma centelha, ou seja, como uma sementinha. E aí colocou essa sementinha, ela já vem com toda a estrutura de chegar um dia a um ser crístico dentro dessa sementinha. Então, você observa quando se estuda a criação do universo, muitas vezes eles falam no Big Bang, né? Que é uma explosão de uma partícula. Então, essa explosão, determinado tempo, ela foi dando elementos, energias para criar galáxias, criar sistemas solares, criar planetas e satélites e outras tantas coisas que tem no universo. Mas tudo partiu de uma partícula, de uma semente. Assim também. Então, como no universo tem essa semente, que tem dentro dela todo o conteúdo, todo, digamos aí, um processo, né, de expansão e de geração de novas possibilidades, como as galáxias e todo esse conjunto que tem aí no universo, o fluido cósmico, essa coisa toda. Assim também, o espírito foi criado por Deus como uma sementinha, que ao ser jogado, ao ser lançado no universo, ele vai buscar afinidades para que ele possa crescer, né? Então, essa é a origem de cada um de nós. A nossa origem é de Deus. Estamos nesse processo de aprimoramentos para chegarmos a um nível cada vez superior. Nós não sabemos onde vai parar isso, mas vamos crescendo, vamos evoluindo. Então, num primeiro momento, né, nós habitávamos formas bem rudimentares, bem simples, que no Livro dos Espíritos eles vão dizer que é o átomo primitivo, que ainda não é o átomo que nós conhecemos, prótons, nêutrons e elétrons, ainda é o átomo primitivo. O átomo primitivo, segundo pesquisas que nós realizamos aí ao longo dos nossos estudos, então é uma forma de coração, assim, sabe? Onde a energia circula com mais intensidade e mais rapidez, porque está num circuito fechado fazendo volteios, né? Faz volteio em cima, faz volteio embaixo e assim vai. Então, ali, o que o Livro dos Espíritos nos ensina é isso, é colocado ali essa centelha para ela começar a dinamizar a sua expansão, né?
Depois, quando passa por isso, aí ela vai passar pelo átomo, né? Pelo próton, nêutron, elétron, ela vai viver naquela estrutura. E mais tarde, ela vai viver numa estrutura molecular. Então, ela começou do primitivo, passou no átomo, depois ela vai passar pela estrutura molecular. Então, ela vai ficar aconchegada naquele encontro dos átomos que formam uma molécula, por exemplo, a molécula de água. São 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, então cria-se uma molécula de água e a mônada, a centelha, né? A gente chama de mônada também, a centelha fica ali aconchegada naquela molécula até enquanto aquela molécula dê a ela condições para ela viver ali dentro. Mas ela vai expandindo, a molécula vai ficar sempre assim, mas ela vai expandir. Então, ela vai buscar uma outra molécula com um pouco mais de condições e assim sucessivamente. Então, este é o princípio, né, da nossa evolução, né? Esse princípio espiritual, como é chamado. Então, ele vai passando por esses estágios todos, até que um dia, bem lá na frente, ele vai para o vegetal. Ele vai trabalhar agora nos aspectos dos vegetais. E vai ficar ali nos vegetais, e nós não sabemos o tempo que ele fica em cada situação. E nem sabemos se esse tempo se conta da Terra ou se conta de outros, por outros meios, que a gente sabe o tempo do sistema solar, nós não sabemos isso. Só sabemos que ele vai fazendo esse trâmite, né? Então, vamos ver aqui a questão 79 do Livro dos Espíritos, diz assim, olha, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou são desconhecidas. Então, veja, primeiro é um princípio espiritual, então ele vai passando pelas fases, né? Passou pelo mineral, vai passar pelo vegetal, vai esgotar, ele vai sempre esgotando as possibilidades que aquele aconchego lhe deu, né? Então, quando o mineral já não dá mais para ele todo aquilo que ele precisa, pela sua expansão, vejam que é uma semente que vai expandindo. Então, quando não dá mais aquele processo, ele vai fazendo, ele vai crescendo. Veja a semente, você planta a semente lá no fundo da terra e ela vai subindo, ela vai expandindo, ela vai até chegar na superfície. E aí ela vai fazer uma folhinha, um caulezinho, até crescer e ser aquilo que você quer que ela seja, porque você plantou aquela semente. E assim também, então o espírito vai esgotando as possibilidades anteriores. Passou o mineral, já não dá mais condições para ele. Aí ele vai para o vegetal, ótimo, fica no vegetal. Terminou o vegetal, ele vai para o animal. Aí vai viver uma série de situações lá no animal. Nós sabemos, por exemplo, que há 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, em média 3 bilhões e 800 milhões a 500 milhões de anos atrás, começaram as primeiras origens de vida aqui. Bactérias, né, amebas, que foi um processo muito demorado. Então, para você ter uma ideia, desde essa primeira bactéria até o homem da caverna, demorou-se 1 bilhão e 500 milhões de anos. Então, é um processo muito lento. Eu quero, assim, não vou aqui explicar ou tentar falar esse processo, porque nós não temos em mãos todo o processo, numa sequência que dá para a gente algo que eu possa explicar didaticamente. Mas eu posso dizer para você o seguinte, depois você olha lá nos seus estudos aí de biologia, você vai ver que tinha a ameba, que era uma coisa plana, né? Vamos fazer assim que é melhor. Que era uma coisa plana. A ameba sempre é assim. Um dia ela vira, ela faz isso. Olha. Então, o que ela faz? Ela faz um tubo, não é assim? Então, esse tubo, chamado pela biologia de tubo neuronal, é que vai dar origem futuramente ao sistema nervoso, a coluna, a medula, que vai fazer isso aí. Então, ao longo das experiências lá no processo evolutivo, ela vai criando formas, vai criando órgãos, vai trabalhando esses órgãos. Então, ela vai formando o quê?
o corpo que ela vai utilizar um dia como homem, assim como você, assim como eu, né? Assim como as senhoras, as moças, né? E as crianças, então tem um corpo físico organizado. Esse corpo físico, ele foi estabelecido a partir de milhares e milhares e milhares, milhões de anos, por experiências vividas pela Mônada. Então, vamos pensar, ela nasceu, ela foi criada uma centelha por Deus, mas com a proposta de crescer infinitamente. Então, ela vai crescendo, crescendo. Na medida que ela vai crescendo, ela vai ocupando outras formas. Você pode me perguntar, mas existe uma forma, assim, existe uma sequência dentro dessas formas? Olha, o André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele comenta alguma coisa sobre esta evolução, tá? Talvez não tudo, né? Porque é muito complicado a gente entender de uma vez por todas, tá? Mas ele fala alguma coisa a respeito disso no livro Evolução em Dois Mundos, que nós, inclusive, temos aí para você, né, aqui no aqui no GRESG, nós temos no nosso cômputo, né, de estudos, o livro Evolução em Dois Mundos, que você pode também fazer esse curso lá do livro Evolução em Dois Mundos, que aí vai te dar uma condição bem melhor, bem mais satisfatória do que nós estamos dizendo aqui em pouco tempo. Mas, então, essa mônada, ela vai passar por esses processos todos. Quando vai chegar um dia, ela já está pronta, prontinha para chegar no homem. E aí que é a coisa bonita, né? Ela vai chegar no homem. Ou seja, ela evoluiu tanto, 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 que agora chegou o momento de se tornar um ser hominal. Então, vai começar aquele processo, né? Bem lento ainda, né? Vindo lá do macaco, talvez outra espécie que a gente não sabe ainda. Mas vamos colocar o macaco, que a gente vê muita proximidade entre os primatas, né? E os seres primitivos. Aí vai começar aquele processo. Mas aí ele está acostumado a andar como quadrúpede. Você imagina para ele levantar e ficar de pé, de quatro pés, transformando de quatro patas a dois pés? Foi demorado, viu? Eu digo para você que você pensa aí em torno de 3 milhões de anos para fazer essa levantada, que é o Homo erectus. Aí ele vai começar a funcionar como homem. Então, antes, ele era um princípio espiritual, concorda? Porque ele só usava instinto. Ele evoluía pelo instinto, pela pulsão normal da centelha. Né? Dentro da centelha tinha o protótipo da individualidade e o protótipo da relação dele com Deus que está dentro dele. Desde o princípio, Deus está conosco. Desde a centelha, Deus está conosco. Porque nós vivemos nele e ele em nós. Aí, quando você chega no homem, você vai transformar essa coisa. O que era princípio espiritual passa a ser agora um princípio inteligente. Ou seja, agora ele vai cultivar a inteligência. Como? Pelas experiências que ele vai viver agora com o pensamento contínuo. Porque antes ele tinha pensamento, mas era fragmentado. Não é um pensamento assim, por exemplo, igual nós temos. Eram os fragmentos de pensamento. Agora não. Agora ele vai realizar algo pensando. Eu vou daqui ali para buscar aquele graveto que está lá. Então, ele vai caminhar até lá. Então, ele vai com pensamento naquilo que está fazendo. Então, ele vai começar o pensamento com calma, né? Porque ele tem que fazer experiências, ele tem que saber se ele está certo. Na hora que ele vivencia uma experiência, ele apreende aquela experiência e guarda com ele, na memória dele. Então, ele passa a ser inteligente naquela ida para buscar o graveto. Percebe? E aí, à medida que ele vai experienciando outras coisas, ele vai ficando inteligente. Na hora que ele fica inteligente, a inteligência gera para ele a razão. O que é? Vale a pena eu ir buscar aquele graveto ou vale a pena eu ir ao lago beber água? Sabe? Ele começa a racionalizar o que é mais importante daquele momento.
Então, ele começa a trabalhar o princípio espiritual, ou seja, aquele princípio, desculpa, princípio inteligente, né? O espiritual já trabalhava antes. O princípio inteligente. Então, eu começo a trabalhar a inteligência pela experiência. Então, quando você estuda, se você tiver vontade disso, quando você estuda as lições da antropologia, a paleontologia também ajuda. Então, você vai observar esse movimento lindo que o homem fez. E quando ele chega mais ou menos a 1.800.000 anos atrás, ele, que estava lá mais ou menos na Ásia, na África, ali foi o berço, né, da humanidade, aí ele vai falar assim, mas eu estou querendo conhecer mais coisas, eu já conheço isso aqui. Aí ele faz um salto gigantesco, né? Que ele sai ali da África e da Ásia, salta, passa o Mediterrâneo, que já existia, né? 50 milhões de anos atrás. Então, ele passa pelo Mediterrâneo e vai para a Europa. Então, ele vai agora expandir e vai modificar, ele vai fazer com que a pigmentação dele fique mais leve, né? Então, fica a cor muda de cor, né? O que era amarelo, o que era negro, ele faz uma modificação, vai criar, vai estabelecer a cor branca, por causa da incidência do sol, inclusive das geleiras, né? Naquele reflexos das geleiras na pele, vai clareando a pele. Então, ele vai se tornando, vai criando uma outra raça, que é a raça branca, né? E aí ele começa, né, a fazer os trâmites dele no mundo, aí não para mais. Que está até hoje. Esse princípio inteligente é o nosso hoje, é o nosso agora, sabe? Então, nós estamos aí nessa busca, né? Cada um buscando os seus meios, cada um na sua área, cada um no seu conhecimento, cada um se expandindo. E você, com certeza, está fazendo isso. Você está vindo da centelha e veio até aqui fazendo muito trabalho. Então, você é um herói dentro da sua inteligência. O Espírito Emmanuel fala isso através do Chico Xavier, que nós somos heróis da inteligência. Aí você pode perguntar assim, eu vou colocar para vocês aqui o que Allan Kardec escreveu no livro A Gênese, no capítulo 11, item 23. Ele vai dizer o seguinte, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza e se elabora, passando pelos diversos graus da animalidade. É aí que a alma se ensaia para a vida e desenvolve pelo exercício das suas primeiras faculdades, é o que a gente estava dizendo para vocês. Então, você já passou por várias e várias experiências, já fez vários movimentos dentro da sua evolução. E aí pode perguntar assim, esses espíritos são imateriais? Porque você tem a matéria, que é onde o espírito aconchega. À medida que ele vai aumentando o seu teor espiritual, ele vai saindo da matéria. Chega uma hora que não precisa mais de encarnar em corpos densos, em corpos materiais, como no nosso caso. Então, ele está saindo da matéria, está agradecendo a matéria, né, pelo tanto que ela ajudou, mas agora é necessário sair dela para voos maiores. Aí nós não vamos precisar mais de reencarnar. Nós vamos agora para outros planos. E aí Kardec pergunta, os espíritos são imateriais? Eles vão responder, imaterial não é bem o termo, é um incorpóreo, seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós, quer dizer, para nós, né? É tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Isso está na questão 82 do livro dos Espíritos. E aí, há sempre uma confusão, né, sobre espírito e alma. O que é isso? Né? Então, alma vem do sânscrito Atma, né? Então, significa alma. Agora, o que é alma? Você tem espírito e você tem alma. Essa confusão sempre existiu na teologia. Pouco se sabe diferenciar isso, né? Então, Allan Kardec faz essa pergunta, né, a respeito disso, lá no Livro dos Espíritos. Então, eles vão responder o seguinte, olha só, que a alma seria o espírito encarnado na matéria.
né? Enquanto nós estamos encarnados, seria alma. Desencarnamos, espírito. Voltamos a espírito. Então, essa é aqui você vai encontrar lá nas questões 100 e poucos do Livro dos Espíritos, essa informação. Viu? A doutrina espírita você precisa de estar sempre estudando a codificação. Nós citamos aqui o Livro dos Espíritos e a Gênese, né? Então, está sempre trabalhando essa estrutura. Então, nós chegamos a um ponto, dentro dessa carreira de evolução infinito, né, que nós não vamos mais precisar do corpo físico, aí seremos só espíritos. Aí a alma já não precisa mais ter essa terminologia entre nós. Mas enquanto estamos encarnados, nós vamos usar alma. Então, eu sou uma alma, você é uma alma. Naquele momento em que nós deixarmos o corpo físico, então nós já seremos espíritos. Bom, então aí está a informação da origem e natureza do espírito. É claro, né, que nesses estudos que estamos fazendo aqui, através do GRESG, são estudos preliminares, né, digamos, mas que vão se aprofundando. Olha, eu vou dizer para você, o Livro dos Espíritos é uma síntese de uma grande e profunda lição, que nós vamos desenvolvendo essas lições ao longo do tempo, né? Então, eu convido você a estar sempre buscando estudar o Livro dos Espíritos e a codificação como um todo, porque aí você vai começar a entender muito mais sobre, não só sobre a origem e natureza dos espíritos, mas você vai saber sobre outros temas. Por exemplo, há uma pergunta lá no Livro dos Espíritos assim, então existe o corpo e o espírito? Não, existe um liame que os une. Aí ele vai entrar num outro campo, que é o campo do perispírito, que é um estudo assim absurdamente belo, né? Maravilhoso, que a gente precisa conhecer. Então, isso tudo você vai conhecer aqui nos estudos do GRESG. Convido você a estar sempre atento, sempre atenta a cada aula, né, que for dada aqui, porque as pessoas, os nossos companheiros e companheiras que estão ministrando esses estudos, com certeza vão dar para você muitas e muitas informações que vão ajudá-lo a se entender. Então, agora você já sabe de onde você veio. Então, eu vim de Deus. Olha que lindo, né? Eu vim de Deus. Estou num processo de evolução, ou seja, ele me criou simples e ignorante. Mas nisso tudo, nessa simplicidade, nessa falta de conhecimento, ele me deu toda uma estrutura para eu chegar a ser sábio e virtuoso. Então, o trabalho agora é comigo. Ele me lançou para evoluir e me ajuda o tempo todo, porque o tempo todo ele está dentro de mim, né? Está tanto dentro de mim quanto fora de mim, como o Senhor Jesus disse. Então, ele vai me ajudando, me ajudando, me ajudando. A gente pode dizer que a mônada pulsa, né? Essa centelha, ela pulsa, e nesse pulsar ela evolui, e esse pulsar é a força de Deus dentro dela. Então, nós estamos com Deus o tempo todo, sabe? O tempo todo, né? Como diz o livro Atos dos Apóstolos, né? No capítulo 17, em Deus existimos, em Deus nos movemos. Então, agora vocês sabem por quê. Porque Ele está dentro de nós, fazendo com que a gente evolua. Enquanto eu não tinha o raciocínio definido, ainda estava lá na irracionalidade, né? Ele pulsava, a mônada pulsava, e pela força dessa pulsão, eu fazia instintivamente o meu trabalho. Agora que eu cheguei na razão, eu vou domesticar o instinto para eu me libertar e ir para voos maiores. Espero que você tenha apreciado esse estudo e que os outros também que estão sendo feitos. Eu digo muito obrigado a você que está aqui, parabéns por você estar buscando o conhecimento, principalmente o conhecimento espiritual. Então, fique com Deus, que você possa estar cada vez mais impulsionado ou impulsionada a entender a vida espiritual, que é a sua vida, que é a minha vida. Um abraço, fique com Deus.